E aí, pessoal, muitas notícias do Grêmio por aqui. Teve jogo do grupo do Grêmio na Libertadores, teve adiamento de jogos, como fica o calendário. Tem notícias sobre o gramado da Arena e tem a dura escolha do Grêmio de treinar em São Paulo. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O recado aqui é do Emirates Hotel e Suítes em Livramento, que neste momento se engaja na luta pelos gaúchos. Nós sabemos da dificuldade que o povo está passando e o Hotel Emirates e Suítes em Livramento do grupo Amsterdã dedica todo o seu trabalho para arrecadar fundos para quem está sofrendo com a enchente. Depois que tudo passar, nós estaremos no Emirates Hotel, porque eles estão engajados, doando água, doando mantimentos para as vítimas das enchentes. Emirates Hotel, lembre deles, eles estão nos ajudando. Gente, teve jogo da Libertadores ontem e o The Strongest mais uma vez venceu na altitude 4-0 no Huachipato. Neste momento lidera o grupo do Grêmio, mas a notícia não é ruim. O Grêmio mesmo em quarto, o Grêmio está a uma vitória, e é preciso dizer que os seus adversários têm um jogo a mais, o Grêmio está a uma vitória de ser segundo colocado. Então, The Strongest com 10 pontos é o líder neste momento. Depois nós temos o Huachipato com 5, o Estudiantes com 4 e o Grêmio com 3. Grêmio e The Strongest jogam dia 29 em Curitiba. E aqui eu já entro na primeira notícia que diz respeito ao Grêmio propriamente. Próximo jogo do Grêmio confirmado dia 29 de maio em Curitiba, 19 horas, Grêmio e The Strongest. Jogo que vai colocar, se o Grêmio vencer, o Grêmio na segunda colocação. O Grêmio que informou ontem que irá treinar em São Paulo. O Grêmio emitiu uma nota no início da noite de ontem que irá treinar em São Paulo até o dia 26. Depois deve viajar, imagino eu, para Curitiba. Para Curitiba, sai de São Paulo. O CT do São Paulo fica perto de Guarulhos. Sai e vai para Curitiba para fazer um jogo que vira uma decisão para o Grêmio no contexto da Libertadores. O que eu quero salientar aqui? A escolha do Grêmio por São Paulo é uma escolha, do ponto de vista estrutural, muito boa, mas que revela uma série de preocupações. A primeira que eu coloco é, tu vai tirar a estrutura de jogadores e de profissionais do Grêmio para fazer uma espécie de pré-temporada a partir de sexta-feira. Hoje é dia 16. Sexta é 17. Estou gravando esse vídeo na manhã do dia 16. E tu vai ficar até o dia 26. Como se fosse uma pré-temporada. Só que as famílias desses jogadores, elas vão ficar em Porto Alegre. Elas vão ficar aqui, neste caos que é o Rio Grande do Sul. Eu tô quebrando a cabeça para saber aonde o Grêmio poderia treinar em Porto Alegre. E realmente ficou difícil. O Inter tá treinando na PUC, se adiantou em relação ao Grêmio. Está treinando na PUC, que tem uma boa estrutura. Não é a melhor do mundo, mas tem uma boa estrutura. E, incrivelmente, Porto Alegre, em razão de todos os problemas, não tem uma outra condição de treino. Então, esse é um ponto que preocupa. O Grêmio tira toda a sua estrutura, vai para São Paulo. Então, estruturalmente, o Grêmio está muito bem, mas tem esse ponto negativo. Que de alguma maneira me preocupa. Porque a gente sabe que a cabeça dos jogadores muitas vezes estão também muito envolvidas com a tragédia que nós estamos vivendo aqui. Então, este é um ponto. O Grêmio, obviamente, depois sai para Curitiba, faz o jogo e depois deve voltar, imagino eu, para Porto Alegre.
O calendário do Grêmio, em razão dos adiamentos do Campeonato Brasileiro, que esse é um outro assunto, em razão destes adiamentos, os jogos até o dia 27 não tem, mas isso aí não vai mudar muito a vida do Grêmio. Porque depois nós teremos os jogos adiados que o Grêmio vai ter que compor. O que tem adiado até o momento? Tem aquele Grêmio Criciúma, tem o Grêmio Atlético Mineiro, agora tem o Grêmio Bragantino, tem o Grêmio Operário e tem o Grêmio Flamengo. Isso são jogos adiados, fora os da Libertadores que foram remarcados. Que aí nós temos o The Strongest, mas já no dia 1º nós temos o Botafogo, depois nós temos o Huachipato no dia 4, depois nós temos o Estudiantes no dia 8, e imagino que no meio desses dois jogos a gente tenha jogo do Brasileiro também. Então, a logística ela vai ser muito complexa para o Grêmio. E esse, para mim, vai ser um dos pontos fundamentais da organização. Vou explicar por quê. Ontem, nós vimos em algumas rádios a entrevista do responsável pelo gramado da Arena, da empresa World Sport, o Fábio Câmara, que falou para a Rádio Grenal e tal. Nós não vamos ter arena muito rápido. A troca da grama, dependendo da espessura, você consegue jogar em 30 dias, após revisões, certeza e tal. O problema é que tu não sabe quando é que a água vai sair de lá. Continua com 1 metro de altura. E a prefeitura não dá nenhuma ideia de quando vai tirar a água de lá. O Beira-Rio já saiu, já não tem mais água. O vice-presidente de administração do Inter já disse, o Vitor Grunberg, ele já disse que o Beira-Rio deve receber futebol em 90 dias. Entre 60 e 90. Então, pô, nós estamos falando... E já não tem mais água. Os caras já estão tentando arrumar. Essa é a realidade. Inclusive falando do tamanho do custo dessa tragédia, né? Perto de 30 milhões, entre 25 e 30 milhões. Então é muito sério. Então esse é um dos pontos que a gente começa a analisar e, obviamente, mostrar preocupação. Aqui me parece que tem um ponto de discussão que é exatamente essa saída de Porto Alegre. Sempre lembrando, do ponto de vista técnico, o Grêmio está muito bem montado. A minha discussão é na ordem de pensamento, de cabeça. Porque ficar fora 9 dias, 10 dias, 15 dias, sem a família, talvez isso gere algum tipo de dificuldade. Mas a vida é feita dessas situações, não é nada, nunca é perfeito. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica, pelo contrário, é uma preocupação apenas. Então esse é um ponto. O Grêmio sexta está treinando em São Paulo e isso vai até o dia 26, quando o Grêmio, imagino eu, deva ir a Curitiba para jogar no dia 29, né? A necessidade da Conmebol obrigou o Grêmio a ir para algum desses lugares e agora deve montar, imagino eu, planos de marketing para tentar reverter um pouco isso para as vítimas do bairro Maitá que sofrem com a enchente e também tentar colocar aos seus sócios algum benefício para que o Grêmio consiga pelo menos entregar situações melhores aí para manter o engajamento. Eu repito, o Grêmio não pode jamais perder a ideia de que precisa ajudar os afetados pelas enchentes. Precisa ter isso muito claro na sua cabeça. O Grêmio não pode nunca deixar de pensar no seu bairro, nas suas relações, porque foi muito forte o que aconteceu. E nós não podemos nos desligar disso. Nós temos que estar muito ligados para ajudar essas pessoas. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.